Olá turma, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à aula de matemática, aula 12, acredito eu. E na aula 12 nós vamos trabalhar o tema função quadrática ou simplesmente função polinomial de segundo grau. É um assunto que vocês já têm uma base, vocês já viram esse conteúdo no nono ano, nós vamos reforçar esse conteúdo, ok? Então quando eu falo função quadrática, pessoal, eu lembro de equação do segundo grau. Então a função quadrática é uma função da forma fx é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos números reais e o a diferente de zero, ou seja, uma função definida no conjunto dos números reais. Tem que obedecer essa relação, fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a sempre vai ser diferente de zero e o expoente de uma função quadrática é igual a 2. Exemplo de função quadrática, deixa eu colocar aqui um exemplo. Isso aqui não vale, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 3x ao quadrado mais 6x mais 7. Isso aqui é um exemplo de uma função quadrática, né? Onde o a é 3, o b é 6 e o c é 7, que é o termo independente e o expoente é 2. Um outro exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais x menos 1, né? Onde o a é menos 1, o b é 1 e o c é menos 1. Outro exemplo, fx igual a 3 meios de x ao quadrado mais raiz quadrada de 5, onde o a é 3 meio. Observem aqui que o b você não tem, é 0, e o c é o termo independente. O valor do a é o termo que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha o x e o c é o valor independente. Tranquilo? Tópico 2. O gráfico da função quadrática, pessoal, ele é representado por uma curva. E essa curva é conhecida como parábola. Então, o gráfico de uma função quadrática é representado por uma parábola. E essa parábola, ela vai ter aí alguns comportamentos, né? Alguma relação entre o coeficiente, certo? E o valor do a, no caso. E nesse caso, essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Se o a for maior que zero, a concavidade da parábola está para cima, ela está feliz, né? Está sorrindo. Se o a for menor que zero, a concavidade está para baixo, a concavidade está triste, tá bom? Para cima, maior que zero, concavidade para baixo, menor que zero, ok? O terceiro tópico, pessoal, são as raízes ou zeros da função quadrática. Como é que eu faço para encontrar as raízes e os zeros da função quadrática? É os valores que eu vou substituir na função de tal forma que vai zerar essa função, né? E como é que eu faço para encontrar essas raízes, esses zeros? Simples, pega a função quadrática igual a zero e você vai calcular o x1, o x2, o delta, resolver a equação do segundo grau, significa encontrar o zero ou raízes da função quadrática, ok? Toda vez que ele pedir lá calcular o zero, calcular a raiz da função quadrática, pega a função igual a zero para encontrar o x1 e o x2. As raízes, pessoal, são os valores que vai interceptar o eixo x, onde a parábola vai tocar no eixo x, representa aqueles pontos, representa o que? As raízes de uma função quadrática. Um outro tópico é calcular o vértice da parábola. Como é que eu faço para calcular o vértice de uma parábola, de uma função quadrática? Muito fácil. Para eu calcular as coordenadas do vértice de uma função quadrática, eu vou usar essas relações matemáticas, né? Essa relação matemática. Como é que eu faço? Encontro o x vértice. E como é que eu encontro o x vértice? Menos b sobre 2a. Encontrou o x vértice, você encontra o y vértice. Como é que eu faço para encontrar o y vértice? Menos delta sobre 4a. Só que existe uma outra forma para encontrar o y vértice. Se você calculou o x vértice, para eu encontrar o y vértice, vai pegar esse valor que você encontrou no x vértice, substitui na função. É como se fosse calcular o valor numérico dessa função. Então, quando você substituiu e encontrou esse valor, é representado pelo y vértice, tá bom? Então, nesse caso aqui, a minha coordenada vai ser dada assim, ó. Primeiro x e depois o y. Tá? Não se esqueçam disso. Primeiro x, depois o y. O próximo tópico é o valor máximo e o valor mínimo. Pessoal, os valores máximo ou mínimo são dados pelo y vértice, né? Pelo valor da coordenada de y vértice. Y vértice menos delta sobre 4a, a ordenada do vértice. Então, para eu encontrar o valor máximo e o valor mínimo, eu tenho que encontrar esse y vértice.
E quando é que eu sei que a função vai ter valor máximo e quando eu sei que a função tem valor mínimo? Muito fácil. É só você analisar o coeficiente do A. Se o A for maior que zero, esse y vértice tem um valor mínimo. Se o A for maior que zero, o vértice tem um valor mínimo. Está aqui, ó, valor mínimo. Vai pegar o ponto lá embaixo. Se o A for menor que zero, o y vértice tem um valor máximo. Valor máximo. O y vértice vai ter o valor máximo, o valor lá acima. Y vértice maior que zero, valor mínimo, o valor lá abaixo. Ok? Então, só é você observar o valor do A e o valor do B. Se o A for maior que zero, valor mínimo. Se o A for menor que zero, valor máximo. Por exemplo, o A é maior que zero? É. Então, valor mínimo. O A é negativo? É. Menor que zero? Valor máximo. Ok? O sexto tópico é a imagem, pessoal. Como é que eu faço para encontrar a imagem da função quadrática? Né? Você vai obedecer essas duas ideias aqui. Se o A for maior que zero, a imagem vai seguir esse formato. Menos delta sobre 4A, aberto no mais infinito. Né? Vai pegar o quê? Do vértice para cima. Infinito para cima, para os valores de y. Se o A for menor que zero, vai ficar o quê? Aberto para o menos infinito, menos delta sobre 4A. Então é encontrar o x, o y vértice. Encontrou o y vértice, só substitui na relaçãozinha aqui. Só tem que obedecer essa ideia. A maior que zero e o A menor que zero. Tranquilo? Vamos já continuar. Tranquilo, dúvida? Tudo ok? Tudo ok? Tranquilo? Bacana? Então, essa parte de teoria, né? Nós temos mais umas 2 aulas de função quadrática. Esse assunto você já tem uma base, já tem uma ideia. Então, vamos ver aqui uma aplicação, né? Vamos ver aqui uma aplicação de função quadrática. Em uma mesma questão, eu coloquei 4 informações para nós tirarmos as dúvidas. É dada a função fx igual a x ao quadrado menos x menos c. Calcule as raízes. Letra B, as coordenadas do vértice. Letra C, a interseção da parábola com o eixo y e a imagem dessa função. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho uma função aqui, ó, fx igual a x ao quadrado menos x menos 6. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar aqui quem é o A. Né? O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Deixa aí. Aí vamos calcular as raízes. Como é que eu calculo as raízes? Pega a função igual a zero. Aí a primeira coisa vai encontrar o delta, né? Não é isso que vocês sabem resolver? B ao quadrado menos 4AC. Substitui. Quem é o B? Menos 1. O A é 1 e o C é menos 6. Professor, se eu quiser fazer direto isso aqui, eu faço? Pode fazer. Resolvendo essa continha, delta é igual a 25. Encontrou o delta, qual é o próximo passo? Encontrar as raízes, né? Usando a fórmula de Bhaskara, que vocês já conhecem. Eu estou fazendo aqui passo a passo, porém, vocês podem fazer direto. O B é menos 1, não se esqueça de colocar entre parênteses. O delta é 25 e o A é 1. Então vai ficar o que aqui? 1 mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5, 2 vezes 1, 2. Aí vamos encontrar o x uma linha e o x duas linhas. Como é que eu encontro o x uma linha? Soma e divide com o número que está embaixo. 1 mais 5, 6 dividido para 2 vai dar quanto? 3, né? O x duas linhas, agora eu vou diminuir. 1 menos 5 menos 4 dividido por 2 menos 2. Pronto, eu já encontrei as raízes, né, dessa função quadrática. Muito fácil, muito fácil. Letra B, ele quer calcular as coordenadas dos vértices. Como é que eu calculo as coordenadas? Usando essas relações matemáticas. Eu vou calcular o x vértice. Como é que eu calculo o x vértice? Menos B sobre 2A. Quem é o B? Menos 1. Quem é o A? 1. Resolvendo aqui, vai ficar menos com menos mais, 1 sobre 2, né? Vai ficar um pouquinho apertadinho aqui, pessoal. Mas, enfim, vamos dar um jeitinho aqui. Encontrei o B, próximo. Encontrei o x vértice, agora eu vou encontrar o y vértice. Como é que eu faço para encontrar o y vértice? Vou usar essa relação, menos delta sobre 4A.
Substitui, quem é o delta? 25. 4 vezes 1 é 4, né? Então vai ficar menos 25 sobre 4. Ok? Então eu vou passar um risquinho aqui. Não sei se vai caber tudo aqui, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Então as coordenadas do vértice vai ser assim, o x vértice, depois o y vértice. Tranquilo? Vamos já continuar. Agora na letra C, ele quer calcular a interseção da parábola com o eixo y. Muito fácil. Onde que a parábola vai interceptar o eixo y? No ponto 0x e o valor do C. Toda vez que ele pedir a interseção da parábola com o eixo y, o x vai ser 0 e o y é o valor do C. Muito fácil, muito fácil. Então, quem é o valor do C? Menos 6. Então significa que a parábola vai interceptar no eixo y no ponto menos 6. Ok? D. Na letra D ele quer a imagem. Pessoal, se ele quer a imagem dessa função, você vai verificar se a função é maior que 0 ou menor que 0. No caso aqui a função é maior que 0. Se a função é maior que 0, então vai obedecer essa ideia aqui, ó. Imagem da função é igual maior que 0. O valor do y vértice. Quem é o valor do y vértice? Professor? Menos 25 sobre 4. Então, menos 25 sobre 4 no mais infinito. Mais infinito aberto. Professor, só isso? Somente. Então, o A é maior que 0, então a imagem vai ser menos 25 sobre 4 no aberto no mais infinito. Se fosse menor que 0, eu usaria essa relação. Então, para isso eu tenho que encontrar as coordenadas do vértice primeiro. Ok? Então, turma, essa foi a explicação, né, sobre função quadrática, um assunto que vocês já têm uma ideia, que vocês já têm uma base. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, ok? Estudem, pratiquem, esse assunto ele foi visto no ano passado e as ideias, as definições não mudaram, é a mesma, tá? Então não se esqueça de praticar, de exercitar, que só assim eu aprendo matemática. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula, se Deus quiser.